Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 19 de setembro de 2023 e nesse vídeo nós vamos abordar um assunto muito interessante que são as relações trigonométricas dentro do círculo ou as relações no círculo trigonométrico. Ok? É muito interessante, né? Se você tem dúvidas acerca do que a gente já falou sobre trigonometria, seria bem bacana se você pudesse ir lá revisar um pouco, porque senão você vai carregar as dúvidas para cá. Ok? A gente vai bem no passo a passo, devagar. Se você tiver uma dúvida, volta ao vídeo, assiste de novo. Não fica assistindo o vídeo com dúvidas ao longo do caminho, porque senão vai dificultar, tá bom? Vamos lá então. O círculo trigonométrico é utilizado para realizarmos o estudo da trigonometria. Então, por meio do círculo, pessoal, nós vamos o quê? Estudar também a trigonometria. Nós vamos ver outros prismas da trigonometria. E também a gente vai analisar as simetrias, né? O que é simetria? Seria o espelho de um triângulo de uma medida do outro lado, né? O lado oposto. A gente vai ver isso com calma, tá? E também vamos ver aí outras particularidades. Então veja esse caso aqui, por exemplo, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Opa, para caber aqui na tela. Mais ou menos coube, né? Mas enfim. Então, também vou acionar aqui a minha caneta, né? Então você tem aqui esse triângulo dentro desse quadrante. Aqui, deixa eu colocar em vermelho para você enxergar. Aqui, pessoal, dentro do círculo, nós vamos chamar aqui essa reta que eu estou traçando aqui de vermelho por cima, de eixo do seno, ok? Para você lembrar, ó, seno, sem sono, ok? Por que sem sono? Uma pessoa sem sono teria que ficar em pé, né? Então, é aqui que vai aparecer os nossos valores do seno. É nesse eixo aqui em cima e aqui embaixo, ok? Já o cosseno, vamos colocar aqui cosseno, é com sono, ou seja, deitado. É aqui que nós vamos verificar os valores referentes ao cosseno, ok? Aqui desse lado e aqui desse lado, né? Muito bem, mas vamos com bastante calma, tá? Que a gente vai entender como isso se processa, como isso se dá, mas isso já é interessante você saber, ok? Deixa eu colocar aqui. Essa daqui essa reta aqui é o eixo dos senos, e esse daqui é o eixo dos cossenos. Tudo bem? Aqui, pessoal, esse raio que você está vendo, deixa eu colocar aqui em preto, esse raio aqui desse triângulo ó, que eu estou colocando, ele tem o valor convencionado de 1, ok? Pode ser 1 centímetro, 1 metro, depende aí do que você está usando, né, para trabalhar com as suas relações trigonométricas. Consequentemente, pessoal, aqui nós vamos ter 1 também. E para baixo também. Só que a gente vai ter que entender isso aí da seguinte forma. Quando estivermos lidando com o seno, aqui para cima é mais. Ou seja, vai subindo, depois, aqui você tem o 0, né? Já está marcado, né? Na verdade. Você tem o 0 aqui nesse meinho. Quando você vai subindo ele aqui no eixo dos senos, você vai subindo esse valor até chegar no valor 1. Ok? Já para baixo, é o contrário, vai descendo. Vai ficando negativo, negativo, até você chegar em menos 1. Já o cosseno, pessoal, o cosseno, ele é o quê? Ele é para cá que vai aumentando. Tá? Quando você vai colocando para cá, você vai tendo mais até chegar no 1, né? Sendo que aqui é o 0. E para o outro lado, eu vou diminuindo, vai menos, 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 até chegar no menos 1. Tudo bem? Basicamente é isso. Nós vamos trabalhar também com o conceito de tangente. Tangente é uma reta, como o próprio nome fala, né? Bem reta essa reta minha, né? Mas é só para você imaginar, tá bom? Você tem aqui essa reta tangente, né? Que vai acompanhar aqui o eixo do seno, por exemplo, e nós vamos trabalhar com essa ideia da tangente
com mais detalhes daqui a pouco. Tá, basicamente, pessoal, a gente vai ter um repeteco de tudo que eu falei aqui, né? Esse círculo tem raio 1, né? Trabalhamos com a base do plano cartesiano, né? Temos aqui, como eu falei, o eixo dos senos, né? Nessa orientação, e eixo dos cossenos. Muito bem. Eu fui fazendo tudo lá, né, para você ver demonstrado. Mas aqui você tem o raio igual a 1, né? O eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos ver que o círculo é nele que a gente vai encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente. Bora lá para a gente ver como que isso aparece. Como eu falei, a tangente é uma reta paralela, né? Então, o que que acontece? Você solta aqui saindo aqui do zero, uma retona aqui, e vai até essa reta verde. Aqui é que você vai ter a sua medida da tangente. Não é preciso muito, pessoal, para entender que conforme você vai encostando essa reta mais para cá, ou seja, vamos supor que a reta fosse aqui, tá bom? O que que acontece? Aí, no caso, você teria isso aqui. Conforme você vai encostando aqui, 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 chega uma hora, aqui, quando chegar exatamente aqui no eixo do seno, pessoal, não teremos tangente, teremos zero, né? Mas calma lá, só estou adiantando um pouquinho, né, os detalhes, as cenas do próximo capítulo da tangente, porque a gente vai falar com mais calma dela, ok? Radianos. Bom, por enquanto a gente está falando de graus, a gente está pensando em graus aqui, né? Mas vamos lembrar, pessoal, que no círculo trigonométrico nós podemos tratar com graus ou com radiano, né? O que é o radiano, pessoal? Você lembra? Radiano é o seguinte, olha, eu pego, por exemplo, eu pego aqui, olha, esse pedacinho aqui do meu eixo dos cossenos. Se eu esticar exatamente ele aqui, ó, no meu círculo, ele vai dar, digamos, até aqui, ó. Tá bom? Aí você vai ter essa medida, essa fatia aqui, ok? E aí o que acontece? Se você fizer isso novamente, pegar esse mesmo recorte aí, você vai ter aqui. E mais um, você vai ter, digamos, aproximadamente aqui. Eu estou fazendo sem aqui checar as medidas exatamente, só para você ter uma noção do visual que você teria, ok? Tem isso aqui e tem isso aqui. Esse restinho, pessoal, que ficaria aqui, é exatamente o equivalente ao valor que lá atrás, na Grécia Clássica, foi estabelecido como sendo o valor do π, ok? De modo que tudo isso daqui, olha, todo esse trechinho aqui, convencionou-se chamar de 180 graus ou π radiano, que a gente costuma chamar de π. Ok? Da mesma forma, pessoal, se eu tenho aqui π como sendo o equivalente aos 180 graus, né, que é essas três fatias aqui, né, mais esse restinho aqui que é o radiano, né, π radiano, então eu tenho que 180 graus é o equivalente a π radiano. Por conseguinte, pessoal, eu tenho aqui que os 90 graus vai ser π dividido por 2, certo? 90 é a metade de 180. E aí eu posso seguir em frente. Se eu seguir em frente aqui, eu vou chegar nos 270 graus. Os 270, pessoal, é a mesma coisa que dizer 3π radiano dividido por 2. 3π dividido por 2. Ok? E aqui, seguindo em frente, eu vou ter o 360, que é equivalente a 2π radiano, 2π. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Aqui, obviamente, pessoal, você pode continuar, porque imagina, você vai dar uma volta, ó, estou fazendo aqui, ó, você deu uma volta, chegou aqui, do 0 ao 360. E esse seu ângulo pode continuar dando voltas, você pode ter mais uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim por diante. E aí, de repente, um exercício pode te falar assim, quantos π radiano que seria, por exemplo, ou melhor, quantos π radiano não, que π radiano aqui, você pode fazer uma regrinha. Digamos assim, você quer saber quanto que é 150 graus em π radiano, tá? Não sei, mas eu sei quanto que é 180, né?
180 é π radiano, certo? Faço aqui cruzado, né? Eu vou ter 180x, né? Igual a 150, o quê? Π, né? E aí, posso cortar o zerinho aqui para já ficar mais fácil, né? X vai ser igual a 15 dividido por 18, né? Π, no caso, né? Aqui eu posso chegar e dividir por 3. Vai ficar 5 e vai ficar 6. Então, 180 graus é a mesma coisa que eu falar 5π dividido por 6. E o contrário também, pessoal. É bem fácil, na verdade. Você, no lugar do π, você substitui por 180, que a gente sabe. E aí você vai chegar, ó, 180 vezes 5, vamos fazer aqui na calculadora, só para a gente ganhar um tempo. 180 vezes 5 é igual a 900. Dividido por 6, pronto, você tem o seu 150. Tranquilo, né? Muito bem. E aí, pessoal, como eu disse, esse círculo, essas voltas aqui de 360 graus, você pode fazer inúmeras delas. Tá? E aí, digamos que você queira saber quantas voltas foram dadas num ângulo qualquer. Digamos assim, 3.600. Quantas voltas, hein, pessoal? Aí é tranquilo, você divide por 360. Bem, aqui está tranquilo, né? Está na cara que é 10 voltas. Mas pode ser quebrado. Digamos que é 300 e 500. Aqui, só ressaltando, pessoal, aqui você tem 10 voltas redondas, tá? Mas digamos que você quer saber quantas voltas no seu círculo trigonométrico são equivalentes aí, ou são dadas em 3.500 graus. Então, você põe 360 aqui, né? Você vai pôr 9. Vamos usar a calculadora para a gente não ficar quebrando muito a cabeça aqui, ficar perdendo tempo com cálculos. Tá? 360 vezes 9 vai dar 3.240. 3.240. Né? E aí você faz menos aqui. Aqui é 0, 0. Né? Põe 4 aqui, tal, vai dar 6, 0. Na verdade, 2, né? Esqueci o 2 aqui. 2, 6, 0. Ok? Aí, pessoal, significa o que isso daí? Significa que o 3.500 no círculo trigonométrico é equivalente a dar 9 voltas mais 260 graus. O resto aqui será o 260 graus. Outra coisa muito importante, pessoal, que eu esqueci de falar. A orientação aqui no círculo trigonométrico é sempre crescendo o grau no sentido anti-horário. Tá bom? Ele vai aumentando aqui. Se você pegar o sentido horário, ele vai menos, menos, menos. Então, eu posso querer saber também menos 3.500. Quantas voltas que seriam necessárias? Aí seriam necessários 9 voltas o quê? No sentido anti-horário, perdão, no sentido anti-horário não. Seria equivalente a menos 300.500, seria equivalente a 9 voltas no sentido horário, mais 260 graus no sentido horário. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Não é tão difícil assim quanto parece. Né? E aqui eu tenho, obviamente, ao invés dos graus, eu tenho as medidas em radianos, né? Pi radiano, como a gente tinha falado aqui. Tá bom? Muito tranquilo. Temos os quadrantes, muito importante isso aqui, pessoal. Os quadrantes são esses. Você divide aqui o círculo trigonométrico com os eixos do seno e do cosseno em 4 quadrantes, de forma que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Muito importante isso daí. Tá bom? O primeiro quadrante está nos ângulos que estão entre 0 e 90. O segundo é entre 90 e 180. Né? Não estou mencionando aqui o π, mas tem do lado, se você tiver dúvida disso daí, tá? 180 e 70 é para o terceiro quadrante, 180 a 270, perdão, 180 a 270, e 270 a 360 é o quarto quadrante, tá bom? Temos os ângulos notáveis, pessoal, que é muito importante que a gente saiba, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá bom? Olha esse negócio, você pode olhar isso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para caber um pouquinho mais na tela. Você olha esse negócio e você fala, meu Deus, o que é isso? Mas é bem tranquilo, pessoal. Aqui, por exemplo, olha, lembra, essa reta aqui é o nosso eixo dos senos, ok?
Vou colocar de preto. E aqui de vermelho é o nosso eixo dos cossenos, né? Bem tortinho, mas só para você ter uma ideia. Tudo bem? Então, pessoal, olha, traçando aqui, ó, esse primeiro aqui, que está tracejado, ó, ele sai do ponto zero, alcança aqui o meu círculo, e o que rebate aqui no eixo dos senos é o equivalente ao 30 graus, ou seja, seno de 30 graus. E aqui você tem o equivalente em π radianos, ok? Aí você vai 30, 45, 60, 90. E como que faz desse lado? Pessoal, veja que essa é a simetria que nós estamos falando. Se você rebater os 60 graus aqui, olha, para o outro lado... Nossa, está horrível, né, essa reta? Deixa eu fazer de novo, né? Se você bater aqui do outro lado, você vai ver que o 120 é a mesma coisa que o 60. Né? Ele vai dar na mesma posição, só que é do outro lado, é refletido do outro lado. A mesma coisa o 135, que é o 45 simétrico, o 150 é o 30, né, na sua simetria, projetado aqui do outro lado, e o zero, pasme, o zero é o 180, projetado do outro lado. Mesma coisa aqui, 210, ele é, olha que interessante isso aqui, pessoal, ele é tanto a projeção, ó, ele pode ser tanto a projeção que nós vamos ver aqui, do 330 do outro lado, quanto também, olha, aqui, ó, o 30 graus. É o mesmo valor aqui do 30, o seno de 30, da mesma forma, ele é o 210. Só que muita atenção para o detalhe dos sinais. Nós vamos falar isso com bastante calma. Você vai entender. Por enquanto, é importante você perceber essas simetrias, ó. Então, dá um pause aí, tira um print aí da sua tela para você ver essas simetrias direitinho. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar para não atrapalhar, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta, assiste de novo, tá bom? Então, o seno de 30 que eu tenho aqui, que é essa medida aqui, que é meio, esse é o seno de 30, é meio, ok? Ele é o resultado disso aqui, ok? É esse ponto no círculo que vai aqui para o eixo dos senos. Isso é equivalente a meio, ok? Muito bem. Né? E aí você tem a mesma coisa para o 45, para o 60. E aqui, pessoal, você tem o quê? Você tem o meio, o cosseno. Né? Que cosseno é esse, pessoal? Esse aqui é o cosseno de 60. Né? O cosseno é aquele que está com sono, deitado. Então, ele vem aqui. Ok? Ele é a medida aqui que eu tracejo aqui e jogo aqui para o eixo dos cossenos. Esse é o cosseno de 60. Olha só que interessante. Então, Eric, você está querendo me dizer que o cosseno aqui de 60 é a mesma coisa aqui que esse? Sim, mas calma, nós vamos falar dessa simetria com mais propriedade daqui a pouquinho, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver isso daqui, tá bom? Muita calma nessa hora, não se desespere. Então eu vou apagar de novo, se você não tirou um print, tira um print novamente daqui, ok? Muito bem. Né? Esqueci de apagar aqui e aqui, mas tá certo, tá limpinho. Ok? Muito bem. Vamos descendo que a gente vai detalhar mais isso. Calma, calma, não criemos pânico, né? Como diria o nosso Chapolin Colorado. Sinais do círculo trigonométrico. O que a gente tem que entender aqui, pessoal? O cosseno, o que acontece com ele? Para você entender direitinho como funciona ele. O cosseno, como eu disse, né? Digamos que você tem aqui, ó, sai daqui, tá? Então, eu lancei aqui essa reta a partir do zero. O que é o cosseno? É aqui quando ele rebate, vem aqui para o eixo dos cossenos. Tá? Tem um valor aqui. Muito bem. O que acontece? Para cá, por convenção, pessoal, nessa trajetória aqui, nessa orientação, os valores vão crescendo. Portanto, eu só tenho valores positivos nesse quadrante. Vai ser um quadrante positivo.
Já o contrário, pessoal, para essa direção aqui, rumo aos 180 graus, eu tenho valores negativos. Então, todos os meus cossenos aqui, esse quadrante todo será negativo. Então, decore isso, pessoal. Mais, menos. Se eu seguir a mesma lógica, o meu terceiro quadrante será negativo e o meu quarto quadrante será positivo. Ok? Deixa eu ver aqui, 20 minutos. Meu Deus do céu. Vamos continuar. Entenderam, pessoal? Mais, menos, menos, mais. Essa sequência dos sinais dos quadrantes no cosseno, hein? No cosseno. E segue essa lógica, ok? Da orientação aqui, né? Dos sinais. Muito bem. Já no meu seno, pessoal, já o seno, ele é o contrário. O que acontece? Para que lado que cresce os sinais? Do zero aqui para cima, né? Essa orientação, perdão, é mais, né? Sai do zero aqui, vai subindo tudo mais, até chegar no 1, aqui em cima. Ok? Então, por consequência, eu vou ter que todos esses valores aqui no primeiro quadrante são positivos. A mesma coisa acontece no segundo quadrante, vai ser positivo também, né? Só que o que acontece? No terceiro quadrante e quarto quadrante, pessoal, a orientação da minha reta é para baixo. Então, eu vou ter só valores negativos, eles vão descendo, até eu achar o valor menos 1. Por conseguinte, os meus terceiros e quarto quadrantes serão negativos. Entendeu? Agora vamos falar das tangentes, pessoal. A tangente é a mesma coisa, pessoal. Imagina que eu tenho uma tangente, como eu tinha mostrado no exemplo anterior, aqui. Né? É uma reta que ela vem aqui tangente, como o próprio nome diz, e ela encosta somente nesse ponto aqui no meu círculo trigonométrico, no meu círculo. Ok? Então, o que acontece? Se eu disparar uma reta daqui até ali, a mesma orientação dos senos, nesse aspecto, é semelhante. Vai subir mais. Então, essa reta, imagina, ó, essa reta vai aproximar, né? Se eu jogar uma outra para cá, o que acontece? Eu vou ter uma tangente aqui. Se eu jogar uma outra reta aqui, minha tangente vai ser aqui. E vai aproximando, até então, tudo mais nesse quadrante aqui. A hora que chega aqui, ó, exatamente no ângulo de 90 graus, eu não tenho tangente. A minha tangente, ela é inexistente. Não tenho. Tá bom? Só que já aqui nesse lado, pessoal, o que vai acontecer com ela? Digamos que eu projete aqui, ó. Né? O que acontece? O meu quadrante, aqui no caso da tangente, será negativo, pessoal. Será negativo, né? E também, por consequência, o meu terceiro quadrante positivo e o meu quarto negativo. É muito importante que você decore esses sinais aqui, pessoal, porque você bate o olho, vai ficar fácil para você fazer a simetria, como nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, né? Então, aqui na tangente é mais, menos, menos. Tudo bem? Essa é a regrinha dos sinais aqui dos quadrantes no caso das tangentes. Tudo bem? Positiva no primeiro e quarto e negativa no segundo e terceiro quadrantes. Agora sim, vamos falar da simetria. Pessoal, é o seguinte. Vamos ver aqui, olha. O que acontece aqui no caso? Ó. Eu tenho aqui essa configuração aqui. Ó. A minha reta está saindo do zero e vai até aqui, nesse ponto. Né? Então, repare que eu vou ter a mesma medida aqui, ok? E a mesma medida aqui, ó. Por que mesma medida, Eric? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que saindo aqui do ponto zero, indo até com a reta até encostar aqui no meu círculo, o que acontece aqui? Vai ser comum esse ponto a essas duas trajetórias. Encostando aqui no eixo dos cossenos e aqui encostando no eixo dos senos. Ok? Da mesma forma, se você continuar, lá do outro lado, você vai ter um valor idêntico. Por quê? Porque, pessoal, imagina, ó, você sai aqui desse ponto.
Você vai até aqui. Então, você andou, digamos, x espaço aqui, ok? E aí você vai ter um restinho. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Você concorda comigo? Ó, eu venho aqui, percorro x e eu vou ter o mesmo restinho aqui, desse lado. O que é que você tem que entender aqui? E aí você vai ter a mesma relação aqui de simetria aqui e aqui. Ou seja, isso aqui vai continuar e vai alcançar isso aqui, certo? E isso aqui vai continuar aqui e vai alcançar o nosso círculo aqui. Percebe aonde que está? E da mesma forma, pessoal, esse ponto aqui, ele é simétrico. Ó, não esse garrancho que eu fiz aqui, né? Mas aqui, você sai desse ponto, você concorda que se você continuar aqui, ó, você vai alcançar aqui. Então, há uma simetria. O que está aqui está sendo projetado desse lado. E da mesma forma, aqui, ó, o que está saindo aqui vai ser projetado aqui desse outro lado e vice-versa. Essa noção de simetria é muito importante que você tenha. Então, o que acontece? Ó, digamos que eu tenha seno de 30. Ok? Como que acontece aqui? Ó, como sabemos no primeiro e segundo quadrantes, o seno é positivo. Lembra? Você tem aqui positivo e positivo, no caso do seno. Para calcular, então, a redução do seno no segundo quadrante, para o primeiro, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Então, seno de 30, por exemplo, se você colocar aqui seno de 30 igual a 180 menos 30, vai dar 150. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó, o meu seno de 30, digamos que ele vai estar aqui, ó. Então, pessoal, aqui do outro lado, ó, eu vou ter os 150. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu pegar os 180 e andar voltando 30 graus aqui. Eu vou parar no 150. É isso que esse cálculozinho está me falando aqui. O cosseno e a tangente no segundo quadrante são negativos. Para fazer a redução do cosseno do segundo quadrante para o primeiro quadrante, utilizamos a fórmula cosseno de x menos cosseno de x, 180 menos x. Então, digamos, ó, eu tenho aqui, digamos que eu tenho cosseno de 30. Tá? Então, para eu saber aonde ele vai rebater lá do outro lado, eu pego menos cosseno, menos 180 menos 30, que vai ser o quê? Menos 150. Então, vamos ver aqui, ó, como que ficaria. Imagine que eu tenho aqui, ó, sair aqui, né? Vou colocar de vermelho para... Melhor, vou apagar aqui para não confundir. Né? Deixa eu apagar tudo aqui. E aí vai ficar um pouquinho mais claro. Vou pôr de vermelho, tá? Então, digamos, ó, eu saí daqui do 0 e fui até aqui, ó. Digamos que aqui é 30. Tá? Então, isso aqui vai rebater aqui, ó, concorda? O meu 30 graus no cosseno vai estar aqui. Muito bem. O que ele está me dizendo, pessoal? Ele está me dizendo que se eu rebater isso do outro lado, eu vou alcançar o 150. Ó, vou pintar de vermelhinho para não confundir. 150. Só que lembre, no meu cosseno, perdão, deixa eu corrigir o que eu falei. No meu cosseno, o sinal é mais e mais. Nesse terceiro quadrante é negativo, pessoal, é negativo. Isso significa dizer que o meu cosseno de 30 é igual, aqui do outro lado, no terceiro quadrante, ele vai ser equivalente ao cosseno de menos 150. Então você está entendendo. Temos exemplos aqui. Ó. Qual o valor do seno e cosseno de um ângulo de 120? Você faz o cálculozinho. Ó. 120 é igual a seno de 180 menos 120. Então, 120, o seno de 120 é equivalente ao seno de 60. Né? Então, se eu sei o meu seno de 60, eu sei o de 120 automaticamente. Percebeu? O seno de 120 vai ser o equivalente a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos subir. Você lembra aquela coisa bem legalzona que estava lá em cima? Eu vou subir aqui só para mostrar de novo. Lembra esse negócio aqui que eu pedi para você anotar? Então, ó, o que acontece?
eu tenho aqui, ó, o 120, ele é equivalente ao seno, tá? O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Lembra? Porque aqui no seno é mais e aqui é mais. Então, o mesmo valor que eu tenho aqui, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, vale para o seno de 120 e para o seno de 60. E seguindo aquelas regras ali que a gente estava traçando, nós vamos conseguir achar qualquer simetria, qualquer equivalência, ok? Aí temos também a mesma coisa. Agora calcularemos o seu cosseno. Ó, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120, ou seja, o cosseno de 120 é equivalente ao menos cosseno de 60. Aí você volta lá naquele círculo trigonométrico todo detalhado, que eu pedi para você printar aí na sua tela, e você compara, que você vai ver que o cosseno de 120, ora, como o cosseno de 60 é meio, consequentemente o cosseno de 120 é menos meio. Ok? E aí, pessoal, fica fácil, ó, você percebe essa simetria claramente, tá bom? Da mesma forma, pessoal, é a análise dos outros quadrantes. Então, para fazer a redução do seno e do cosseno do terceiro quadrante para o primeiro, você faz aqui, ó, seno de x vai ser igual a menos seno de x menos 180. E o cosseno é menos cosseno de x menos 180. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho um pouquinho complicado ficar decorando essas regrinhas aqui. Ah, quando que é seno igual a menos seno? Eu acho um pouco complicado. Se você consegue, sem problema, seja feliz. Eu não penso assim, eu penso lá pela lógica dos sinais. Então, vou colocar aqui, ó, no caso do círculo trigonométrico para os senos, eu já guardo, pessoal, que é mais, menos, menos. Para o cosseno, como que vai ser? Deixa eu pôr aqui, cosseno, mais, menos, menos. E para a tangente, que nós vamos ver agora em seguida, como que é? Mais, menos, menos. E aí, eu naturalmente vou achar essas simetrias, pessoal. Mas, se você quiser esse caminho aqui das fórmulas, é um bom caminho também. Eu tenho dificuldade um pouco de decorar isso. Então, eu vou realmente seguindo essa lógica aqui. Okay? A tangente no terceiro quadrante é positiva. Para fazer a redução dela, utilizamos a fórmula tangente de x, digamos, ó, tangente de 30, vamos dizer, tá? É igual a tangente de... Aí vai ser o quê? A subtração de 30 menos 180, que vai ser o quê? Menos 150. Ou seja, a tangente de 30 é equivalente a dizer a tangente de menos 150. Ok? E aí você tem exemplos. Eu não vou passar pelos exemplos, senão a gente vai perder muito tempo. Mas tira um print aí e dá uma analisada que vai cair nessa lógica. Aqui, por exemplo, a tangente de 225 é 225 menos 180, ou seja, tangente de 225 é a mesma coisa que tangente de 45 graus, que é 1. Então, se tangente de 45 graus é 1, tangente de 225 também é 1. Ok? Não vou passar aqui ponto a ponto, porque é só exemplos, tá? Que vai cair nisso aí. Para a gente encerrar, pessoal, meu Deus do céu, 33 minutos. Temos aí secante, cossecante e cotangente. O que é isso? São as razões inversas, pessoal. A secante é a inversa do cosseno, a cossecante é a inversa do seno e a cotangente é a inversa da tangente, melhor, não do tangente. A cotangente é a inversa da tangente. Muito cuidado com secante e cossecante, né? Porque a tendência é você olhar aqui, cossecante é a inversa do cosseno, né? Porque tem não, é o contrário, tá? Cossecante é a inversa do seno e secante é a inversa do cosseno, ok? Secante é a inversa do cosseno. Muito bem. E aí, o que é inversa, Eric? Já sei o que é inversa. É só inverter o sinal. Não, pessoal. Inversa é 1 sobre alguma coisa. Então, cossecante de x é 1 sobre seno de x, como está aí do lado. Secante de x é 1
sobre cosseno de x. Muito cuidado. E cotangente é 1 sobre a tangente. Repara uma coisa, cuidado aqui com a tangente. Porque a tangente, pessoal, ela também pode ser escrita como sendo a razão, vou falar de novo. A tangente também pode ser o equivalente a razão entre seno e cosseno. Então, por conseguinte, pessoal, a cotangente, deixa eu apagar aqui para eu ter um espacinho a mais aqui, a cotangente também pode ser escrita como sendo o quê? Cosseno sobre seno, ok? É invertir aqui, ó. Então, eu posso tanto ter cosseno sobre seno, quanto 1 sobre tangente. É a mesma coisa, ok? Tranquilo, né, pessoal? Não tem muito. Então, calcule o valor da cossecante. Né? Você põe aqui 1 sobre seno de 60, né? Porque é o inverso do seno. Nós sabemos que o seno de 60, se você não sabe, volte lá nas aulas de trigonometria e você vai lembrar desses ângulos notáveis, ok? Porque já tem que estar decorados nessa altura. Então, o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Então, se eu tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2, eu tenho que é 1 vezes o quê? Eu inverto, né, pessoal? É 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3, que é o que eu tenho aqui. Né? Você não pode deixar o seu denominador com raiz, então eu, né, faço aqui o truquezinho, né? Multiplico aqui por raiz quadrada de 3, né? que aqui você está racionalizando, e você vai ficar com 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3. Ok? Isso para cossecante. Né? Basicamente, para você visualizar o que é a cossecante, né? É essa reta aqui, ó, que você vai traçar cruzando aqui. Né? Repare que ela vai desse lado. Né, para essa direção, aqui nesse caso. Ou ela vai para cá também. É como você pegar uma tangente e deitando, né, ou inclinando ela. Né? Tem também condições de existência. Né? Não existe cossecante para os ângulos de 0 graus, 180 e 360. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quando eu tenho ali a tangente de 90 graus, eu não tenho também que ela é não existente, é a mesma coisa, eu vou deitando, chega uma hora que vai ficar aqui, eu não vou ter ângulo nenhum. Então, vai ficar 0. E isso é comum tanto para o ângulo de 0 graus, quanto uma meia volta aqui parando no 180 e uma volta inteira indo até o 360. Né? Então, essa é a condição de existência. Né? Muito bem. Aqui, pessoal, cossecante, olha só, vai seguir, como é a inversa do seno, segue a mesma regra de sinais nos quadrantes que o seno, ok? É a mesma coisa. Né? Secante, pessoal, vou passar rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui. É 1 sobre cosseno. Então, se eu tenho aqui que o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, faço a mesma coisa. Multiplico 1 por 2 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizo, vai me dar aqui que a secante de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2. No círculo trigonométrico, ela tem aqui esse formatinho. Tá bom? Né? Consequentemente, você não tem o valor, né? Você não tem secante de 90 e 270 graus. Por quê? Porque você vai formar aqui uma reta, né? E você não vai ter ângulo nenhum. Né? E os sinais das secantes, os quadrantes ficam igualzinho o cosseno, porque a secante é o inverso, né? É a inversa do cosseno. A secante é inverso do cosseno. Então, mais, menos, menos. Ok? E a cotangente, pessoal, é o contrário. Né? Estou passando aqui rapidinho, mas você pega aqui cotangente de 30 graus. 1 sobre tangente de 30. Né? Racionaliza aqui o raiz quadrada de 3 sobre 3, raiz quadrada de 3 sobre 3, perdão, né? Você vai ficar aqui fazendo fazendo aqui todo o esqueminha, né? Racionalizando, você vai ficar a cotangente é igual a raiz quadrada de 3, né?
Basicamente, pessoal, a diferença aqui da expressão da cotangente do seno, ó, a diferença entre a cotangente, a cossecante e o secante aqui na expressão no círculo trigonométrico é apenas a orientação e a posição, porque eles são a mesma coisa, né? Então você não vai ter também cotangente para os ângulos de 0, 180 e 360 graus, né? Por quê? Porque você vai ter essa reta aqui, você não vai ter ângulo nenhum. Ok? Muito bem. Os sinais seguem a mesma lógica nos quadrantes que os sinais da tangente. Mais aqui nas diagonais e menos na outra diagonal. Tudo bem? Para encerrar, temos a primeira relação fundamental. Repare o nome aqui, ó. Fundamental, por aqui em amarelo. Tá? Se você pegar aqui, pessoal, e fizer um triângulozinho aqui dentro, um triângulo retângulo, você vai ter, repare uma coisa, sabemos que aqui a nossa hipotenusa desse triângulo é 1, né? Porque o raio é 1, né? E aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Vou ter um certo seno e vou ter um certo cosseno também, né? Simétricos, né? E eu tenho o teorema de Pitágoras para os triângulos retângulos, lembra? Né? A hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, é igual à somatória dos catetos ao quadrado. Isso no nosso, aqui dentro da esfera do nosso círculo trigonométrico, é a mesma coisa que dizer seno de um ângulo, alfa, por exemplo. Seno de alfa ao quadrado mais o cosseno do alfa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Essa é a nossa relação fundamental, a primeira e que nós vamos trabalhar aí, equivalente ao ensino médio, ok? Então, pessoal, olha que coisa interessante, né? Eu tenho as derivadas. O que eu posso fazer? Da mesma forma como eu tenho aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu posso dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Isso vai me dar que o quê? Isso vai me dar que o seno e cosseno não é tangente? Então eu vou ter tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante. Secante, Eric? Sim, porque dividindo todos aqui em cima por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, que é 1, certo? E vou ficar aqui com a cossecante. Sim, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa. Repare que eu posso ter as derivadas, então, pessoal. Posso fazer essa divisão também de todo mundo por seno. Vou ficar aqui, então, com 1, né? No caso, vou ficar aqui com cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Isso parece algo, né? Parece cotangente, isso mesmo. Vou ficar aqui com cotangente e aqui vou ficar com cossecante, 1 sobre seno, cossecante. Ok? Cossecante. Então, no final das contas, eu vou ter 1 sobre seno ao quadrado de x igual a cossecante, que substituindo vai dar no final 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado de x. Ok? Um exemplinho para você ver que os exercícios normalmente, pessoal, eles vão pedir para você descobrir um ou outro. Ou mesmo, por exemplo, você tem o seno, ele vai te pedir o cosseno. Ou você tem aí o seno e o cosseno, ele te pede a cotangente. Então você tem que ficar brincando com essas variações. Vamos pegar esse exemplo aqui, olha. A expressão cosseno ao quadrado, né, de um ângulo θ sobre 1 menos seno ao quadrado, sobre 1 menos seno de θ, com seno de θ sendo diferente do que 1. Por que isso, Eric? Porque se você pegar e jogar 1 aqui, vai dar 1 menos 1, 0. E o denominador, lembra do mandamento aritmético? Não dividirás por 0, jamais. Então, por condição, esse seno de θ não pode ser 1. Ok? E aí você tem as alternativas. Para resolver é bem simples. Olha só, eu tenho seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Certo? Eu posso inverter. Eu posso jogar aqui para o outro lado
E vai ficar que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. E aí o que eu faço? Eu posso substituir. Vamos substituir aqui, né? Vai ficar, então, ao invés aqui do cosseno, eu vou pôr 1, vou pôr aqui em azulzinho, tá? Para você visualizar melhor. Você vai ter 1 menos seno ao quadrado de θ dividido por 1 menos seno de θ. Aí você fala, eu posso chegar aqui e posso cortar. Não. Por que você não pode fazer isso? Porque um está ao quadrado e o outro está com o expoente 1. Não dá para fazer isso. Mas o que eu posso fazer, pessoal? Repare que eu posso decompor, eu posso fatorar isso daqui, esse que está em azulzinho, 1 menos seno ao quadrado de θ, de maneira que eu vou obter isso daqui, que eu vou colocar em verdinho. Opa, cadê o verdinho? Aqui. Estou pondo para facilitar. Então, repare, 1 ao quadrado menos seno de θ é a mesma coisa que não fatorado, que é a mesma coisa que fatorado dizer, não fatorado, a mesma coisa que fatorado dizer 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ. Isso é os produtos notáveis. Se você não sabe, dá uma verificada, dá uma revisada aí nos produtos notáveis. Ok? Então, no final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Vou colocar numa outra cor para você visualizar um pouquinho melhor. Vou pôr de bege aqui. Bege, né? Acho que é bege, né? Isso aí. Enfim, begezinho aqui, né? Você vai ter 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ. Agora sim, 1 dividido por 1 menos seno de θ. Aí eu posso cancelar esse com esse e eu vou ter 1 mais seno de θ, né? Ou seja, a letra correta é B. Por quê? Porque o resultado dessa divisão vai ser 1 mais seno de θ. Beleza? Bora lá fazer 2 exercícios. 2 não, né? Acho que tem 1, 2, 3, 4. 4 exercícios rapidinhos a gente vai fazer aqui. Quantos radianos equivale 20 graus? Então, pessoal, sabemos que 180 graus é equivalente a π, certo? Por conseguinte, o meu 20 é x, então eu vou ter 180x é igual a 20π. Né? Corto os zerinhos aqui, que eu já posso para facilitar a minha vida. Vai ficar 2 sobre 18π. Aqui simplifico, vai dar π dividido por 9. Alternativa A de amor. Certo? Só para a gente dar uma aquecida, para você lembrar, né? Quantos graus medem um arco de 8, né? Estou vendo uma vírgula aí já, né? 8 sobre 9 radiano. Bom, aí eu não sei. Eu vou pôr que é x, mas eu sei que 180, ou melhor, eu sei que π é igual a 180. Certo? Muito bem. Você vê que é sempre a mesma coisa, né? Ó, πx é igual a 8 sobre 9π vezes 180. Como eu tenho π dos dois lados, posso cancelar. Então, isso vai me dar que o x é igual a 180 dividido por 9. Né? 180 dividido por 9, só para a gente ganhar um tempinho aqui. Não, 180 dividido por 9, não, perdão. Eu já ia falando besteira. 180 vezes 8 dividido por 9. Agora sim. Né? Então, para a gente ganhar um tempinho aqui, 180 vezes 8 dividido por 9. Dividido por 9, Eric. Menino. 160. Né? Vai ser a nossa alternativa de dado. Muito bem. Exercício de vestibular. O seno de um arco de medida 2340 é igual a... Lembra, pessoal? 2340. Ele quer saber quantas voltas que vai dar. 2360, eu já estava pondo, né? 2340 dividido por quanto? Quanto que é uma volta? 360. Né? Aí eu venho aqui
Eu acho que é 6. Vamos ver se eu acertei no olhômetro aqui. 360 dividido por 6. Opa, que dividido por 6, Eric? 360 vezes 6. 2.160. Muito bem, 2.160. Né? Então, aí eu venho aqui, empresto um aqui para um, vai ficar 1 aqui, vai ficar 8 aqui, 180 aqui. Ou seja, vai dar 6 voltas e vai parar no 180. Então, imagina, eu tenho aqui, ó, 6 voltas, né? Começou aqui, foi, parou aqui, no 360. Vai dar 6 voltas, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, não. Uma. Oh, meu Deus, é o efeito de ficar tanto tempo falando de matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando parar aqui depois do 6, vai andar mais 180. E ele está falando que é o seno. Ora, pessoal, o seno de 0 é o quê? Lembra? Aqui em pé é 1, lá em cima. Deitado é 0. Consequentemente, desse outro lado é 0 também. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, 0. E o último exercício para acabarmos. A figura abaixo representa uma circunferência trigonométrica em que MN é o diâmetro e o ângulo alfa mede 5π sobre 6 radianos. A razão, a divisão, tá, pessoal? Entre as medidas dos segmentos AB e AC, vamos achar aqui, AB é aqui, ó. AB é aqui e AC é aqui. A razão entre as medidas é... Muito bem, pessoal. Olha só que coisa. Eu vou jogar aqui para ficar... Não, vou pôr em vermelho, que aí vai dar para enxergar melhor. Veja bem, ele está falando, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, é 150. Tá? Esse ângulo é... Ah, como você sabe, Eric? Faz ali, ó, 5π sobre 6 é y. E eu sei que π é igual a 180, né? Então, fazendo isso daí, você vai chegar no 150. Um jeito mais fácil, pessoal, como eu já falei, é você substituir no lugar do π, põe aqui o 180, que é o valor de π, né? E aí você vai ter lá 180 vezes 5, dividido por quanto? Dividido pelo 6, lá embaixo. Isso é 150. Tá bom? Muito bem. 150. Pessoal, para chegar até aqui, ó, para chegar até aqui, eu tenho 30 graus aqui. Você concorda comigo? 30. Muito bem, muito bem. Isso vai nos ajudar, né? Por quê? Aqui, fazendo um esqueminha de simetria, eu venho aqui, né? E eu venho aqui. Então, isso significa que eu tenho 150 aqui e 30 aqui. Né? Vou pôr aqui 150. Não sei se dá para enxergar. Deixa eu apagar aqui desse lado, que ficou meio cafuso. Vou apagar tudo e escrever um pouquinho melhor, tá? Sem pressa. Então, aqui, olha, deixa eu aumentar um pouquinho para você enxergar melhor. Aqui, acho que eu vou pôr o lápis fica melhor. Aqui você tem, ó, Nossa, não, esse lápis não rolou, não. Não rolou mesmo esse lápis. Deixa eu ver se eu consigo regular ele um pouquinho aqui. Vamos ver se melhorou um pouco. 150. Muito bem, ó. 150 é o que eu tenho aqui. Tá bom? 150. Desse outro lado aqui, faltando, eu tenho 30, né? Porque eu preciso chegar no 180, né? Esse ângulo todo aqui é 180. Então eu tenho 30 aqui. Né? Aí eu venho, pessoal, faço uma simetria, ó, jogo aqui e jogo aqui, ó. Perceba que é o mesmo triângulo aqui, está aqui, certo? Então, pessoal, o que eu tenho aqui que é muito importante? Olha, eu tenho 90, conta comigo, ó. Eu tenho aqui, ó. Se eu tenho 30 aqui, eu tenho 60 aqui, concorda? Eu tenho 60 aqui, né?
Exatamente. Ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho 60. Por quê? Como é que eu sei isso? Ó, desse lado aqui é um ângulo reto. Deixa eu pôr em vermelho para vocês enxergar melhor. Desse lado aqui, ó, eu tenho... Acho que eu vou diminuir um pouquinho esse vermelho para não ficar tão assim difícil de ver, né? Aqui, ó, você concorda que eu tenho um ângulo reto aqui, ó? Então, se eu já tenho 30, que eu tinha calculado aqui, ó, desse ângulo aqui eu tenho 60. Consequentemente, do outro lado eu vou ter a mesma coisa, certo? Eu vou ter 60 aqui e 30 aqui. Ah, então, pessoal, o que acontece aqui, olha? Aqui desse ponto, ó, que está batendo aqui no meu círculo para cá, quem que eu vou ter aqui? Quem que eu vou ter aqui? Seno. Ah, seno de 60. O seno de 60, pessoal, é raiz quadrada de 3 sobre 2. E por consequência, pessoal, eu vou ter aqui, olha só, eu vou ter aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque o que ele quer saber, ó, a razão entre as medidas AB e AC. Ó, AB é o seno. E o AC, seno, ó, o AB, perdão, deleto o que eu acabei de falar, o AB é cosseno. E o AC é o seno. Então, eu tenho seno de 60 e cosseno de 60. Ora, então, a minha razão é seno de 60, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, e cosseno de 60, que é meio. Né? Quando eu tenho aí esse tipo de divisão, o que eu faço? Eu jogo multiplicando ao contrário. Né? Aí eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Né? Aí eu cancelo aqui. Ou seja, a razão entre essas duas medidas é raiz quadrada de 3, que dá a alternativa C de casa. Meu Deus, quase uma hora de aula, mas eu acho que valeu a pena para você. Conhecimento nunca é demais, ok? Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no nosso próximo vídeo de matemática. Até lá.